Graça e paz, meus irmãos. Eu resolvi gravar esse vídeo porque acho que a gente precisa assim de uma certa instrução nesses momentos em que alguns irmãos estão sofrendo tanto, não é? Nós temos aí vários irmãos com diferentes problemas, passando por uma situação de dor, não é? De isolamento, de constrangimento, não é? De zumbido, de dores. Então, é muito importante a gente refletir a respeito disso, né? Porque quando surge um problema desse tipo, a gente fica se perguntando qual que deve ser o grau do envolvimento de Deus nessas situações, não é? E eu vejo que o livro de Jó, ele fala bem a respeito disso, embora a Glorinha, inclusive, já tenha falado alguma coisa no grupo aí para nós a respeito dessa questão, não é? Bom, a pergunta que nos vem quando nós sofremos é: por que eu estou sofrendo? Ou então, por que pessoas boas passam por coisas ruins, não é? Por que o justo sofre? Por que alguém que serve a Deus e faz com fidelidade acaba sofrendo, não é? Sempre se pensou, não é, na história da humanidade, de que o sofrimento ele está ligado ao pecado que a pessoa comete. Então, dependendo do que a pessoa comete, ela vai passar por esse sofrimento. Era assim que se pensava desde sempre, não é? Você vê que mesmo nos tempos de Jesus, quando eles chegam perto de um cego de nascença, eles dizem assim: quem foi que pecou? Foi ele? Foi os pais dele, não é? Então, tem-se essa percepção. Só que a Bíblia, lá bem no começo, porque diz que o livro de Jó provavelmente foi o primeiro livro escrito, não é? Antes mesmo de Gênesis, lá fala a respeito de um homem que a Bíblia diz que ele era íntegro, justo, que ele se desvia do mal. Na verdade, ele era o homem mais justo de toda a terra, não é? Então, essa mentalidade estava muito presente nos dias de Jó, de achar que o sofrimento de uma pessoa está diretamente proporcional ao tipo de pecado que essa pessoa comete, não é? Bom, o que acontece então? Há algo nos bastidores que ninguém sabe, nem mesmo o próprio Jó, não é? Em que o diabo, ele acusa Jó, dizendo de que ele é fiel, ele o serve, ele é uma pessoa íntegra por causa das bênçãos que Deus lhe derrama, não é? O Senhor abençoou ele tanto, o Senhor fez tanto por ele, então é por isso que ele é assim fiel a ti. Mas se você tirar isso dele, não é? Se a sua saúde for atacada, se os seus bens forem tirados, ele não vai te louvar com essa intensidade toda, e você vai ver que tudo que Jó faz, na verdade, é por interesse, não é? Então, o que o maligno ele propõe ali no livro de Jó é que essa proteção de Deus seja removida para que o diabo então possa ter acesso, não é? Para que ele possa atacá-lo a ponto de então dizer assim: ó, Deus, tu estava errado, não é? Na verdade, o sofrimento veio, e veio muito intenso, veio de forma inimaginável, não é? Ele perdeu pessoas queridas assim, todas no mesmo dia, perdeu todos os filhos, entende? Roubaram todos os seus bens, e depois então a sua própria vida foi atacada na sua própria saúde, e ali a doença, não é? Foi tão pesada, foi tão visível, não é? Porque tem gente que fica doente, a gente nem percebe que está doente, mas foi tão visível que ele se coçava com cacos de telha porque a unha não era suficiente, não é? A ponto dele amaldiçoar o próprio dia do nascimento, não é? Maldito o dia que eu nasci, eu não devia ter nascido, sabe? Eu devia ter morrido, ser um aborto. Minha mãe ter me abortado seria melhor, né? Então veja o grau do sofrimento. Ao mesmo tempo, a própria esposa diz para ele assim: olha, amaldiçoa teu Deus e morre, né? É o melhor que você faz. Já morre logo de uma vez. Quem sabe se você amaldiçoar, Deus já não dá um golpe final e pronto, né? O sofrimento foi extenso, deve ter durado mais ou menos uns 8 meses, né? E a Bíblia fala que então se aproximaram dele 4 amigos. E é bem interessante porque o sofrimento de Jó era assim tão visível, tão real, não é? Que a Bíblia fala que eles ficaram diante de Jó durante 7 dias sem falar nada, não é? Eles não tinham palavras assim. A surpresa e a visão foi tão aterradora que eles não tinham palavras e eles ficaram em silêncio absoluto durante esse tempo todo. Todos esses amigos, quando começaram a falar, eles tinham essa visão, não é? Olha, se você está assim é porque você pecou, não é?
se você é justo mesmo, você não deveria estar sofrendo, né? Então, a visão deles foram assim, tanto Elifaz, como Bildade, como Zofar, todos eles tinham essa visão. Quem falou um pouquinho melhor foi um outro mais novo de todos eles, chamado Eliú, não é? Mas mesmo assim longe de ser aquilo que de fato ia ser uma resposta ao sofrimento. Bom, a verdade é, meus irmãos, que durante todo o livro Jó ele fica perguntando para Deus, não é? Por que eu estou sofrendo? Por que isso está acontecendo comigo? Por que isso me sobreveio, não é? Por que tanto sofrimento? E durante todo o livro, Deus ele fica absolutamente calado, não é? E ele sempre querendo uma resposta da parte de Deus, sempre, sempre. Bom, no capítulo 38, veja que são 42 capítulos do livro de Jó, no capítulo 38 Deus resolve falar com Jó. E aí Deus faz isso de forma condenatória, não é? Criticando, é uma repreensão que ele faz a Jó. Quem é esse que obscurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Olha, eu então vou te fazer perguntas e você vai me responder, já que você é assim tão esperto, tão sabido, não é? E Deus então começa a falar a respeito de coisas que estão além da capacidade de compreensão de Jó, não é? Onde é que você estava, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra e a terra fica assim suspensa no vácuo, sem nenhuma base por baixo? Onde é que você estava? Onde é que você estava quando as estrelas da alva junto rejubilavam, quando eu fazia cada movimento da criação, não é? E depois ele começa a falar de coisas da criação. Por que esse animal faz isso? Por que esse animal faz assim? Por que aquele outro animal faz assado, não é? E chega um momento, então, que Jó, ele percebe, não é, que ele não tem esse direito de questionamento. Agora, preste bem atenção nisso. Quando Deus resolve falar para Jó e falar com ele, não é, Deus não fala para ele assim, Jó, você está sofrendo porque Satanás, ele falou que você só me louva quando eu te abençoo, não é? Você só me louva quando está tudo bem, quando as coisas estão indo de vento em popa na sua vida, quando as coisas estão sossegadas, quando o vento bate na vela. Deus não falou nada para ele, Deus na verdade não respondeu para Jó. E a Bíblia coloca, não é, que Jó então falou assim, olha, eu uma vez falei e não falo mais, eu boto a minha mão na boca, eu fui um embrutecido, um ignorante, não é, a respeito de que existe um Deus que está vendo todas as coisas, que controla todas as coisas. A verdade é que nesse momento do sofrimento, o que Deus queria passar para Jó, justamente é isso, meus irmãos. É em quem você confia na hora do sofrimento, não é? Aonde está a sua base, sabe? Quem é que lhe dá o suporte? Quem é que está com você nesses momentos, não é? Quem é a sua base e a sua sustentação? A gente pensa que Deus está indiferente, entende? Mas na verdade, a gente tem que começar a entender que, de verdade, meus irmãos, o Senhor esteve sempre presente, sempre olhando, e a vida de Jó foi sempre preservada. Mas é nesse momento que o louvor ele deve fluir dos nossos lábios, não é? É nesse momento que a gente tem que entender que o Senhor ele está, com certeza, ainda no controle de toda a situação, não é? Tanto que ele fala assim, você vai tocar na vida de Jó, falando para Satanás, não é? Mas você não vai tocar na vida dele, você não vai fazer isso, não é? Jó, então ele percebeu assim a sua incapacidade de compreensão, a sua inferioridade, não é? E como ele devia se subordinar a Deus. Então, é complicado para nós porque a gente fica assim meio sem capacidade, a gente vê a nossa inabilidade, a nossa impotência diante dessas coisas, não é? Mas o mais importante é a gente entender que Deus, ele nunca esteve ausente, sabe? A pergunta que Deus faz para Jó, indiretamente, é essa. Em quem repousa, não é, a sua esperança no meio do sofrimento? Porque essa resposta vem claramente no livro de Jó, não é? Mesmo no meu sofrimento, eu ainda tenho que ter o temor e o respeito a Deus, e esse vai ser o princípio da sabedoria, não é? Com certeza, por meio do sofrimento, Jó saiu muito mais sábio.
Ele diz assim: olha, eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, eu te percebo melhor. Porque na hora da felicidade, não é? A gente não se preocupa muito em ouvir a voz de Deus, não é? A gente não dá muita bola para a voz de Deus, para as ações de Deus, não é? Mas é no momento do sofrimento que a gente começa a perceber Deus de uma outra forma. E é isso. Ali a gente percebe que nós somos pessoas que estamos nas mãos de Deus de fato. E que Deus nunca esteve ausente, mesmo que pareça. E que Deus nunca esteve indiferente, mesmo que pareça. A gente não sabe o que acontece no drama espiritual, não é? A gente não sabe o que acontece nesse cenário, mas o importante é que você sempre tenha em mente que a nossa esperança sempre repousa no Senhor. E Ele não é, de forma alguma, distante e nem indiferente. E nem está sem ouvir, não é? Tanto que Ele fala para Jó: olha, todo o tempo que você falou eu ouvi, não é? Mas eu não te respondi porque eu sou Deus, você é a criatura, não é? E existem coisas que vão além do seu entendimento. Basta para você a minha graça. Que a graça de Deus, meus irmãos, nesse momento nos baste, não é? Que a graça de Deus nesse momento nos baste. E que a gente possa, mesmo nos momentos de pior dor, ter um louvor nos nossos lábios, ter um louvor. Deus abençoe.